Tribunal Superior Eleitoral convocou entidades da sociedade civil e instituições de ensino superior, público e privadas, para integrarem missões de observação eleitoral nacional nas eleições gerais deste ano. Qual é o objetivo dessa iniciativa e quem pode dela participar? Esses são os principais temas do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. E para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o presidente da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado de Minas Gerais, a DEPMG, defensor Fernando Campelo Martelito, que integrará uma dessas missões. Doutor Fernando, muito obrigado por nos atender. É um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Prazer também estar aqui, Orion, com vocês no Pensamento Jurídico. Obrigado, e a você que nos acompanha, a favor de inscrever-se nos canais da AMAGES no YouTube, nas redes sociais e enviar suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutor Fernando, o que são essas missões de observação eleitoral nacional nessas eleições deste ano? Qual é o papel delas? É uma novidade nas eleições? Do ponto de vista nacional, sim. As missões de observação eleitoral que já aconteciam no plano internacional, e o Brasil fazia parte dessas missões, enviando observadores para os processos eleitorais internacionais, também recebia observadores internacionais. E a partir da Resolução 23.678 de 2021 do Tribunal Superior Eleitoral, as missões foram estendidas para o âmbito nacional também para acompanhar as eleições de 2022. E é um expediente importante até para testar a confiabilidade, a segurança das urnas eletrônicas e do sistema eleitoral, que há 90 anos conduz as eleições no país, sempre buscando esse aperfeiçoamento, essa atualização. Sim, é mais um mecanismo, mais uma ferramenta de aprimoramento do processo eleitoral, conferindo qualidade e confiabilidade ao nosso processo eleitoral, e assim transmitindo segurança jurídica, inclusive, para o processo eleitoral. E como é que essas missões, digamos aí, nacionais agora, poderão contribuir para o aperfeiçoamento do sistema eleitoral? Podem, por exemplo, ampliar a confiança da população no sistema? Sim, o processo eleitoral, que já prevê uma série de mecanismos de controle e fiscalização, sejam pelas instituições republicanas, como o Ministério Público, as fiscalizações pelos partidos políticos e demais entidades, agora passarão a contar também com estas missões de observação eleitoral, cujo papel é exatamente de observar de forma isenta e até mesmo distanciada do processo, sem aquele calor da emoção que às vezes envolve as disputas e as questões eleitorais, mas contribuindo para o sistema, observando eventuais intercorrências que possam ocorrer durante o processo eleitoral e, ao final, produzir um relatório de abrangência nacional que vai ser levado ao TSE para que sirva de referência no aprimoramento do processo eleitoral propriamente. E essa observação institucional é muito importante para afastar, para descontaminar esse processo político que geralmente é muito turbulento, tem sido turbulento no país, né? Sim, e exatamente por isso a resolução do TSE, que alargou as missões de observação eleitoral para o plano nacional, né, criando essas missões no âmbito interno, credenciou 6 entidades da sociedade civil organizada e instituições públicas de Estado para que fizessem, para que indicassem representantes para como observadores, para atuar como observadores, e dentre essas entidades, a Associação Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos, a ANADEP, foi uma das principais credenciadas, com um aspecto que a diferencia em relação às demais
entidades credenciadas, que é a capilaridade de chegar às diversas sessões eleitorais espalhadas pelo Brasil, em que um trabalho conjunto da Associação Nacional com as associações estaduais está permitindo que diversos municípios no interior do Brasil possam ser observados e, assim, se ter uma informação com mais qualidade, mais qualificada para a análise e controle do ponto de vista do processo. E além dessa capilaridade, a Associação de Defensores tem um papel importante na defesa dos direitos básicos do cidadão, entre eles o de votar de maneira transparente e livre, né? Sim. Os direitos políticos são um direito fundamental de todo cidadão. E a Defensoria Pública, como instituição pública voltada, né, com a missão constitucional de promover direitos humanos, de promover a dignidade da pessoa humana, é essencial a essa atuação em que a justiça eleitoral, como expressão do Estado democrático de direito, requer essa atuação para que o cidadão ele seja respeitado não só no direito, né, de votar e ser votado, mas também de ter um devido processo eleitoral, né, que seja justo e seja pacificador da sociedade. Entendi. Essa é a nossa contribuição no processo. O senhor participou de uma reunião, aliás, com o ministro Edson Fachin, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no dia 11 de agosto, reunindo aí vários agentes importantes, relevantes para esse processo eleitoral, quando ele fez não só uma convocação, mas um apelo para esse credenciamento, essa missão dessas entidades em parceria junto ao Tribunal Superior Eleitoral. O que passava pela cabeça do ministro quando ele fez esse apelo às entidades aí, nesse cenário turbulento que nós estamos vivendo, né? De fato, Orion, o ministro, já caminhando para o final do seu mandato, que se encerrou ontem, com uma solenidade histórica para a justiça e a democracia brasileira, ali, de certa forma, ele fez um balanço da sua gestão, mas enfatizou de forma muito veemente não só o trabalho que foi desenvolvido pelos seus antecessores e que ele deu continuidade, no sentido de dar confiabilidade às urnas e a necessária importância defesa da democracia brasileira, como conclamou a sociedade a que cerrasse fileiras com a justiça eleitoral para que o sistema eleitoral brasileiro, né, que é reconhecidamente, né, e internacionalmente como um sistema efetivo, rápido, fosse defendido efetivamente. E ficou provado que a Justiça Eleitoral, como instituição, não está isolada. Ao contrário, ela recebeu apoio e adesão de várias entidades, entre elas aí a ANADEP, a ADEP, como respaldando essa confiança, né? Sim, nós temos entre as entidades credenciadas a Associação para Juízes da Democracia, nós temos entidades acadêmicas voltadas para o estudo e a defesa das instituições democráticas, de tal sorte que formou-se um mosaico de entidades, tanto públicas quanto privadas, que conseguem captar e perceber não só os anseios da sociedade, mas também as inconsistências do sistema
para que possam efetivamente aprimorá-los e não simplesmente rejeitar o que efetivamente não esteja funcionando 100%, vamos dizer assim. E quem é que pode participar dessa missão? Basta ser convocado, convidado? Qual vai ser o papel da ADEPE? Quantas pessoas estarão nessa missão aqui em Minas Gerais? A partir do credenciamento dessas entidades, e a ANADEPE e as associações estaduais atuando em conjunto, foi feito um chamamento entre os membros da carreira que se voluntariassem a participar como observadores. E houve então um período de inscrições e até mesmo em face da limitação de participantes, porque não poderia ser aberto para um número muito exagerado, é uma forma de trabalho por amostragem, que Minas Gerais indicou 5 representantes, além da minha pessoa, que vou acompanhar aqui no município de Belo Horizonte e junto ao TRE de Minas Gerais. Nós temos mais 2 colegas na região metropolitana que farão Belo Horizonte, Contagem. Temos um colega em Nova Lima e mais um colega em Barbacena. Então, por Minas Gerais, seremos 5 representantes devidamente credenciados pelo TSE para acompanhamento e deixando bastante claro que não haverá qualquer tipo de ingerência por parte dos observadores junto às zonas eleitorais e ao transcorrer das eleições. O nosso papel será simplesmente de verificar eventuais problemas que possam ocorrer e relatar não só esses fatos, como a solução imediata que foi dada a esses fatos, para que depois o próprio TSE apure se aquelas soluções foram as mais indicadas, as mais adequadas para sanar o problema eventualmente ocorrido. E haverá um prazo para que essas entidades convocadas nessa missão apresentarem esse relatório, seja nacional, estadual? Sim. Será feito sob uma modalidade de questionário, que será respondido por todos os representantes, observadores. Esses dados serão concentrados nas suas respectivas entidades, das quais fizerem parte, serão compilados e depois, entre as entidades credenciadas, será feito um relatório final que será passado ao TSE. E o TSE, por sua vez, então, publica esse relatório das missões de observação. Muito bem. Fernando, eu vou fazer um intervalo. Gostaria que no próximo bloco o senhor contasse para a gente quais são os procedimentos e as diretrizes que vão orientar o trabalho dessas missões de acordo com a regulamentação feita pela própria resolução. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br ou pelos canais da Amages nas redes sociais, no YouTube, e envie suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Estamos discutindo hoje o papel das missões que vão observar nacionalmente as eleições gerais deste ano. Nosso entrevistado é o presidente da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos de Minas Gerais, defensor Fernando Campelo Marteleto. Doutor Fernando, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito, então, dos procedimentos, dos procedimentos e das diretrizes que devem guiar o papel das entidades que vão ter esse papel, essa missão de observador eleitoral nacional nas eleições deste ano. Quais seriam? Apenas reiterando que nós procuraremos seguir diretrizes de cunho objetivo, de forma a apurar da forma mais isenta possível as intercorrências do processo eleitoral,
de tal sorte que os registros que sejam feitos levem em consideração o regramento das normas eleitorais. Então, o nosso parâmetro será o Código Eleitoral e as diretrizes da própria resolução, mas levando em consideração aquilo que está em conformidade ou não com o processo das eleições, durante o dia das eleições, que diz respeito às propagandas irregulares, a questão do uso de material de propaganda, a questão dos crimes eleitorais propriamente, né, que não vai se restringir apenas a observar o aspecto do entorno das zonas de votação, mas até mesmo, quem sabe, a gente possa aprofundar na questão dos meios audiovisuais utilizados durante o dia das eleições, que de alguma forma possa interferir e comprometer o processo eleitoral. Como o senhor disse no bloco anterior, não haveria uma intervenção direta, mas ao perceber, identificar uma irregularidade qualquer, uma desconformidade com a legislação, a missão pode fazer um tipo de intervenção comunicada ao próprio Justiça Eleitoral de cada estado? Não é essa a nossa proposta. Não é essa o que nos move a atuar. Em princípio, o que vai nos garantir essa isenção para redigir um relatório fidedigno com tudo o que ocorreu é o de não interferir, não intervir no processo. Mas nada impede que, na qualidade de cidadão, o representante possa tomar providências que sejam cabíveis a qualquer cidadão do povo tomá-las, né? Mas, em princípio, não é esse o papel das missões de observação. Houve em 2020 uma experiência piloto dessas missões de observação eleitoral, mas ela foi mais restrita, né? Exatamente a Transparência Eleitoral Brasil. Agora está mais ampla, mais aberta, sim, como o momento exige, né? Sim. E foi justamente por conta desse alargamento do trabalho dessas missões que as associações de classe, como a nossa ANADEP e as ADEPs estaduais, foi chamada a prestar esse seu munus cívico por conta de exatamente termos esse acesso a maior número de localidades onde as coisas do mundo da política realmente acontecem e que muitas vezes não chegam ao conhecimento dos centros de poder. E é essa clareza em todo o processo, mesmo nos seus rincões, que é necessário que venha à tona. E esse vai ser um importante aperfeiçoamento, né? Porque são experiências que são adotadas até em vários outros países, nessa linha das melhores práticas internacionais. Sim, vai de encontro a essa, não diria um movimento, mas essa visão universal de lisura, de regularidade, de justiça propriamente, do processo de escolha dos representantes da sociedade. De forma que a manifestação do eleitor seja a mais livre possível. E além de observadores nacionais e também internacionais, existem convidados de outros países, como acontece sempre nas eleições no Brasil, né? É verdade. Como era desde o início, os observadores internacionais, eles buscam, né, com o seu trabalho, dar legitimidade aos processos eleitorais.
de tal forma que, né, por meio dos seus relatórios, a comunidade internacional possa reconhecer ou não a validade dos processos de escolha e processos de renovação dos representantes do povo. O senhor, na avaliação que o senhor faz diariamente como observador, desde já, né, das eleições, o senhor prevê aí alguma instabilidade na nossa democracia, algum risco de retrocesso em função dos resultados? Orion, eu tenho refletido bastante sobre este assunto e confesso que em alguns momentos eu fui tomado de certa apreensão em razão de manifestações, de algumas até bravatas que foram ditas, de forma que pudessem criar alguma instabilidade no processo eleitoral. Mas também, acompanhando os noticiários e todas as informações que vão circulando, eu vejo que as nossas instituições, principalmente o nosso sistema de justiça, tem se preparado com muita expertise, com muita propriedade, com muito profissionalismo para lidar com essas instabilidades, com essas incertezas que podem advir do processo que se inicia hoje com a propaganda eleitoral. Então, a partir disso, eu tenho a confiança de que nós vamos transcorrer esse período com a firmeza necessária, com a segurança necessária, talvez não seja com a tranquilidade que o momento requeira, mas certamente todas as instituições, e não só as instituições, mas a própria sociedade civil organizada esteja imbuída do mesmo sentimento, de que queremos eleições livres, queremos eleições em que todos possam manifestar de forma democrática quem querem que sejam seus representantes e que essa manifestação seja respeitada por todo o povo brasileiro. Como é que o senhor acha que devemos, então, lidar com as fake news, essa praga que tem proliferado aí nesse meio político eleitoral? A melhor maneira de se combater a desinformação é com a informação apurada e confirmada. Então, nesse sentido, os veículos de comunicação, né, a grande imprensa, tem tido um papel fundamental em desativar esses mecanismos de manipulação de informação por meio das falsas notícias, das fake news, e também a sociedade tem se despertado para a necessidade de melhor apurar as fontes de onde vêm essas informações. Eu percebo que de um tempo para cá, as pessoas já não mais acreditam sinceramente, piamente, naquilo que recebem pelas mídias sociais, procurando buscar uma validação dessas informações. Uma fonte com mais credibilidade. E o caminho seria esse. Doutor Fernando, estamos na reta final do nosso programa, da nossa entrevista. O senhor preside a Associação das Defensoras e Defensores. Como é que é o processo de interiorização da defensoria num estado continental que tem 853 municípios? Sim, Orion, esse tem sido o nosso grande desafio institucional em fazer cumprir e se efetivar uma emenda constitucional do ano de 2014, a emenda número 80, que determinou que em 8 anos o Estado brasileiro deveria dotar todas as comarcas
e sessões judiciárias federais de pelo menos um defensor público, uma defensora pública. Os 8 anos se encerraram agora no último dia 4 de junho de 2022, sem que tivéssemos alcançado esse resultado de 100%. A média nacional hoje é em torno de 40%, e Minas Gerais está um pouco abaixo disso, porém nós estamos lidando com essa questão, criando outros mecanismos para que a gente alcance o maior número de cidadãos possíveis, especialmente os que estão em condição de vulnerabilidade econômica ou social, utilizando ferramentas tecnológicas, uso de celulares para acesso por meio de aplicativos e outros mais, e assim alargar essa atuação. Muito bem. Para a gente encerrar, doutor Fernando, a gente tem aqui a indicação de leitura para a nossa audiência. O que o senhor trouxe para nós, por favor? Bem, a indicação que eu faço é do livro de Giuliano da Empoli, Os Engenheiros do Caos. Nessa obra, ele faz uma análise de como as fake news, as teorias da conspiração e os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo e influenciar as eleições. Então, é uma leitura muito pertinente para este momento que nós estamos vivenciando, sobretudo esse período eleitoral, em que o livro traz uma análise de como esses fatos são muitas vezes até manipulados em razão de um objetivo. E assim traz um estado de consciência para o eleitorado, né, por meio da leitura deste livro, para que a gente não seja levado a erro de forma equivocada por mecanismos digitais até que manipulam a informação pública de forma muito viciada, eu diria. Ok. Muito boa indicação. Bom, nós conversamos aqui com o presidente da ADEPE, defensor Fernando Campelo Martelletto, e falamos sobre o papel, a missão de observação eleitoral nacional nas eleições deste ano. Doutor Fernando, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Também agradeço a oportunidade de participar do programa Pensamento Jurídico com esse tema tão atual e importante para todos nós. Muito obrigado. Muito bem, ficamos por aqui. Se você quiser ver e rever essa entrevista, vá ao canal da Mais no YouTube e deixe lá suas sugestões e comentários. Obrigado e até a próxima.